E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Prazer estarmos aqui novamente para estudar o livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que mais uma vez retornamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós ainda estamos no capítulo 12, no umbral. Nós estamos no umbral. Estamos no umbral. E o Lísias continua explanando ao André Luiz. Pensa que é fácil agora, sair do umbral? Não é não. Né? Sobre o pensamento. Lembrando mais uma vez que a nossa conversa aqui, o nosso estudo, é um estudo, né? Leitura por leitura, não vale a pena, né? Vale a pena. Claro. Não, né? vale a pena ler. Vale a pena a leitura. Agora, leitura por leitura não é estudo. A gente lê e tal. Agora, o estudo é a meditação naquilo que eles falam. Porque toda a obra básica, né, claro, a obra básica, Kardec, e toda a obra de Francisco Cândido Xavier, principalmente as obras de André Luiz, que nos explicam o mundo espiritual, né, nos esmiuçam a vida do espírito, ela é colocada no nosso dia a dia, daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, que é o que nos interessa realmente, para nós valorizarmos mais as oportunidades de estarmos encarnados. Então, o que eles dizem aqui não dizem por acaso. Qualquer detalhe que eles falam aqui em cada linha foi pensado, revisado pelos espíritos superiores, autorizados a serem publicados. Tudo é uma programação no plano espiritual, muito, muito organizado. Não é? Muito bem elaborado. O sucesso depende da organização, em qualquer setor da vida, nós sabemos disso. E muito mais do plano espiritual, não é? Então, por isso que nós pegamos, às vezes, a palavra e explicamos, né? Essa é a forma, acreditamos nós, correta de estudar, não é? Então, no último programa, continuamos falando sobre o que o Lísias está explicando para o André Luiz, das formas pensamentos, da responsabilidade do pensamento, né? Dizendo que onde nós estivermos, nós somos nos núcleos irradiantes de forças que criam formas de pensamento. E da medida da intensidade, nós falamos também da intensidade que podemos dar a essa ideia, porque é uma ideia. Nós estamos falando de ideias, pensamentos. Dessas ideias, da intensidade que nós damos, quer dizer, tem que fazer assim, é isso mesmo, é isso. Isso toma uma intensidade maior e vai se conjugar com outras que as pessoas pensam da mesma maneira. Se for uma coisa boa, ótimo, corrente do bem. Mas se não for, a responsabilidade vai ser nossa se aquela tragédia de alguma maneira acontecer, seja ela qual for. Não é? Fulano tem que cair, fulano tem que ser baleado, fulano tem que ser morto, se matar será melhor. Se aquilo acontecer, nós somos responsáveis também. Apesar de não termos apertado o gatilho, seja ele qual gatilho for. A forma mental. Mas demos a forma, ajudamos a dar a forma mental. Isso. Contribuímos, é nisso que eles estão falando aqui, não é? Isso. E aí ele disse também para o André Luiz que quem pensa sempre está fazendo alguma coisa em outro lugar. Não sentado só no sofá pensando, mas está fazendo em outro lugar. E às vezes muito distante, não é? É uma boa imagem, Marco, para essa questão que você falou, que o espírito é esse foco que irradia, é de uma lâmpada, não é? A lâmpada é um foco que irradia de luz. Então, aquela luz dela, ela vai ao infinito. Agora, quem está mais perto do foco, né, vê a coisa mais clara. Então, como a gente também é um imã que atrai, quem está pensando igual, está bem perto da gente, né? E o que será que a gente anda emitindo, né? Isso aí já é uma meditação que todos nós temos que fazer. O que a gente está emitindo, né? Uhum. Que força é essa que nós estamos emitindo? Antes de nós continuarmos a leitura, no último programa a Tereza citou da questão do cheiro, do odor. Do perispírito. O perispírito é um elemento fluídico, né? Claro, é um fluídico, é matéria diferente do nosso corpo somático, mas são células fluídicas que existem, que
compõem nosso corpo espiritual. Isso Kardec explica muito bem. Mas na Gênesis, no capítulo 14, os fluidos, Kardec coloca... Ah, está na Gênesis, eu achei que estava no na Gênesis, Kardec coloca no seu item 17. Ele fala assim, ó, qualidade dos fluidos. Isso. Os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas as que adquirem no meio onde se elaboram. Eu vou pular porque é extensa a explicação, mas do que nos interessa está aqui. Conforme as circunstâncias, suas qualidades são como as da água, do ar, temporárias ou permanentes, né? Como os odores, eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais, né? Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos do ódio, da inveja e do ciúme, do orgulho, do egoísmo, da violência, da hipocrisia, ou então de bondade, de benevolência e de amor, né? Então, sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes. Então, eles têm odor, eles têm todo esse aspecto. Quer dizer, eles se caracterizam por aquilo que eles são alimentados. Então, o perispírito também tem cheiro, tem cor, tem... pode ser assim, uma coisa assim, que causa excitação, que dá calma, não é? Dependendo daquilo que alimenta, porque o corpo espiritual, o perispírito, nada mais é do que nós sem esse corpo somático, né? E o pensamento também é assim. Então, continuando aqui a leitura, nós estamos no... Tereza, o ponto... Continuamos no parágrafo 16, mas Isso. Estamos caminhando para o final. Há uma extensa humanidade invisível, que segue a humanidade visível, pelo pensamento, né, nós dissemos. Uhum. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral. Porque, se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal, ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. Então, vamos dar uma paradinha aqui, porque ele diz das missões mais laboriosas, quer dizer, as que dão mais trabalho, que elas são o quê? São feitas por servidores abnegados lá onde está a dor, no umbral. Não é? E aí é muito interessante, porque ele, logo adiante ele explica que missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos, que são esses fluidos pesadíssimos, faz até uma analogia com os bombeiros que vão apagar o fogo lá no meio do fogo. Esses fluidos pesadíssimos são emitidos por milhares de mentes desequilibradas. Na prática do mal. Porque nós já lemos no programa passado e no outro anterior que, como ele disse aqui, né, segue a humanidade invisível pelo pensamento. É a nossa responsabilidade em estar alimentando esses ambientes pelo nosso pensamento equivocado, não é? E a respeito dessa... Como diz, botando fogo na lenha. Exatamente. Botando lenha no fogo. Botando lenha no fogo. E tal, esses abnegados servidores do umbral, nós temos um bom exemplo disso no livro Libertação, que nós lemos aqui no programa passado também. No livro Libertação, no capítulo 4, novamente, que nós também lemos, que é o capítulo intitulado Numa Cidade Estranha, em que o Gúbio, o André Luiz e o Eloy são os três personagens que vão lá para poder dialogar com o chefe daquela cidade, daquela colônia, daquela região de trevas, que é o Gregório. E aí eles vão. Só que quando eles chegam lá, eles têm que condensar o perispírito para ficar semelhante ao aspecto daqueles que lá habitam, né? Como nós lemos aqui agora, o perispírito tem cor, tem cheiro, Kardec coloca isso na Gênesis.
E aí eles têm que fazer isso, porque seria falta de caridade chegar lá brilhando para todo mundo. Não é assim que funciona, né? Não é assim que Deus faz conosco. Ele nos mostra o caminho, nós é que temos que levantar e seguir. E aí, muito interessante, eu vou ler um trecho do livro que corrobora o que o Lísias está dizendo aqui. O Gubbio falando do André Luiz, quando eles estão chegando nessa cidade estranha. Avançamos mais profundamente, mas o ambiente passou a sufocar-nos. Né? Eles não falam do bombeiro que vai apagar o fogo lá no meio? É um sufoco também. Repousamos de algum modo vencidos de fadiga singular. E Gubbio, depois de alguns momentos, nos esclareceu. Nossas organizações perispiríticas, a maneira do escafandro estruturado em material absorvente, lembra que a gente fala do escafandro? Né? Por ato deliberado de nossa vontade, não devem reagir contra as baixas vibrações desse plano. Estamos na posição de homens que, por amor, descessem a operar um imenso lago de lodo para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele. São compelidos a cobrir-se com as substâncias do charco, sofrendo-lhes com paciência e coragem a influenciação deprimente. Né? Atravessamos importantes limites vibratórios, porque tudo é limite vibratório, é o que eles estão pensando, é daquilo que eles se constituem. E cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe a fim de auxiliá-los corretamente. Aí nós, não dá nem para imaginar, nós fazemos uma ideia do sacrifício que Jesus fez para encarnar aqui, nesse ambiente, não é? Então, essa questão que ele está falando aqui, as missões mais laboriosas são constituídas por abnegados servidores lá no umbral, nas regiões, não é? A equipe do Ministério do Auxílio é que faz esse trabalho, né? É o que o Lísias está dizendo para André Luiz. É como eles são comparados a bombeiros que realmente enfrentam as maiores dificuldades. Porque os fluidos, por isso é que o umbral ele é escuro, né? Já que os nossos fluidos eles têm as suas características. No caso aqui, os pensamentos desses espíritos que pensam no mal, que agem no mal, são pesados e são escuros. Por isso que essa é uma região condensada de vapores escuros, mas isso não é criação de Deus, isso é criação nossa. Então, todos que pensam de maneira equivocada estão juntos ali naquela região denominada de umbral, estão juntos pensando as mesmas coisas, a maioria revoltado, porque gostaria de ter ido para o céu, né? Mas não fizeram por onde, se enganaram o tempo todo enquanto encarnados e chegaram à desencarnação iludidos que iam para algum lugar muito bom, mas o comportamento estava muito distante disso. Então, eles se unindo ali naquela região, fica uma região muito escura, muito densa, não é? Porque nós podemos tirar por nós mesmos. Quando a gente está na aflição, na preocupação, parece que a gente está com peso nos ombros, não é? Não é impressão de coisa pesada. A gente parece que se arrasta. Ao contrário de quando a gente está feliz, a gente parece que está voando. Parece que está leve, tudo é bonito, tudo é claro. Por quê? São as nossas vibrações do pensamento, as nossas vibrações emocionais. Elas realmente têm peso. Porque é assim que a gente se sente quando não está bem. A gente se sente pesado, arrastando corrente. A imagem é essa mesmo. No mundo espiritual, a mesma coisa, porque, como a gente já sabe, a morte não muda ninguém. Ela apenas revela para nós mesmos muita realidade que a gente preferiu esconder. E aí ela vai revelar quem realmente nós somos. E nós vamos estar junto daqueles que pensam e sentem como nós.
Exatamente. E aí ele continua, né, Marco? Continua, né? É necessário... Peraí, deixa eu me achar. Achei. É necessário muita coragem, muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Fala. No livro Renúncia, muito interessante, vez por outra nós citamos essa obra maravilhosa. Quem não leu, por favor, leia, porque é um ensinamento formidável desse anjo, né, que é o personagem principal do livro, chamado Alcione. Então, o livro começa numa região de umbral, onde há o diálogo entre duas pessoas, que vai ser o futuro padre Carlos na história e um amigo dele lá, um companheiro lá. E eles estão dialogando e tal. E a Alcione vem. De repente eles estão dialogando e eles começam a ver uma luz brilhante surgindo, é ela, vindo visitar para falar com ele e avisando a ele que vai reencarnar. E aí há o diálogo entre eles e tal. Ela diz a tarefa que ela vai ter para vir, vem para auxiliá-lo, mas não só para auxiliar um grupo grande de pessoas, né? O espírito superior ele não vai sair da esfera dele para auxiliar uma pessoa só, né? Porque ele explica, é o trabalho, como a Teresa falou aqui, é o trabalho que dá para os espíritos superiores vir encarnar aqui. E ela, na colônia, depois que ela tem o diálogo, ela volta para onde ela está estudando música numa colônia, num lugar, lá na constelação de Sírius, fora do nosso sistema solar, em que tem 3 sóis, 3 luas, né? O Emmanuel descreve ali, é uma maravilha. E ela vai reencarnar. E o livro diz que ela leva 10 anos para se preparar para encarnar. Tal superioridade dela, a sutileza do seu corpo espiritual, né, que a gente nem consegue conceber como deve ser. Mas é o trabalho que dá. É aquilo que o Ulisses está explicando aqui, dos abnegados servidores, que eles vão, as tarefas mais laboriosas, eles vão onde está o problema. Com muita coragem e muita renúncia. Com muita coragem, que é o nome do livro, Renúncia. Muita coragem e muita renúncia. Tem que renunciar à tranquilidade, à paz que ele já podia usufruir para lidar com as dores do umbral. É que os espíritos superiores, por eles ser superiores, e a superioridade real é a moral, eles não conseguem a tranquilidade ser permanente, vamos dizer assim, vendo os entes queridos no sofrimento, não é? Eles vê o lado do outro primeiro. A felicidade tem que ser um conjunto só. Então, essa oportunidade que eles sempre têm de vir nos ajudar. No livro Obreiros da Vida Eterna também, nós temos o exemplo do visitante sublime, que é o Asclépio, também, que vem e o André Luiz questiona que superioridade é essa, e o Espírito responde a ele, olha, ele pode encarnar se quiser numa média de 800 e 800 anos, né? Para nos ajudar. Então, continuando aqui. Interromper as silícias. Interromper as silícias. Já li o pedaço de cima? Já. É necessário muito. Já. Interromper as silícias. Sumamente impressionado, exclamei. Como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio por largos instantes, acentuou despedir-se. Será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? E aí, isso aqui, como nós sempre colocamos, não é colocado à toa, para nós raciocinarmos. Para nós vermos aqui já, pelo menos, a vontade do André Luiz em trabalhar, que é o que ele sempre lhe caracterizou desde o início da obra. Nós lembra que quando ele chega do umbral, da enfermaria, ele já quer saber da hora do Ângelus, e ele já está afastado da família há algum tempo. Pelo menos aqui nas contas do livro, 8 anos de umbral, né? Vamos supor que seja realmente. Vai fazer um ano vai ficar um ano no nosso lar. E aí, cadê a família? Ele está com saudade? Tá, mas ele está procurando trabalhar. Isso. Não é, Teresa? Mas só que quando o Lísias faz essa pergunta para ele, é que já sabe pela experiência que ele tem, que o André Luiz não está preparado de modo algum
para enfrentar essas situações aqui de ajudar quem não compreende do auxílio que se lhe oferece. Porque em vários outros livros nós vamos ver quando ele vai passar por regiões tenebrosas, onde existem espíritos muito endurecidos, que ele quer bater, que ele quer partir para uma ação mais bater, né? Estou exagerando. Mas ele quer que os mentores tomem atitudes firmes, até de violência. Eu separei aqui no livro, quem quiser dar uma lida, no livro Obreiros da Vida Eterna, quando ele vai em algumas regiões para ajudar esses espíritos, olha o que ele diz. Eles eram em tão grande número e dava para estarrecer o ânimo mais intrépido, porque eles começaram a gritar, a berrar. Experimentei o instinto de utilizar a volitação e fugir depressa. Por quê? Por isso é que o Lísias diz para ele assim: será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Claro que não estava ainda, porque ele tinha boa vontade, como o Marco falou. Ele já tinha vontade de trabalhar, de ajudar. Mas para esse tipo de serviço, é como Jesus falou aos apóstolos, para essa classe de espírito é muito jejum e oração. Não é só com palavras cerimonialistas que você expulsa, entre aspas, um espírito desequilibrado da tua companhia, mas não é mesmo. Não. E do mesma maneira que só pela vontade de ajudar está bom para você fazer um serviço de auxílio, de jeito nenhum. Então, o Lísias, pela experiência dele, já sabia, e o André Luiz, com toda a humildade de um trabalhador do Cristo, ele vem relatar isso para a gente em outras obras, né, como o Obreiro da Vida Eterna, que ele teve medo, estava com medo de ajudar, estava com medo da reação lá desses espíritos. Em outras obras, e mesmo aqui no Obreiros, ele vai falar que já queria tomar uma atitude mais severa, porque ele não estava preparado ainda. Então, que a gente traga isso também para a nossa vida, não é? Que a gente, antes de iniciar qualquer tarefa de ajuda, porque ele queria ajudar, qualquer tarefa de ajuda, que a gente possa meditar se a gente realmente tem capacidade, está preparado, está habilitado para fazer tal serviço. Porque se dependesse só dele, no caso do André Luiz, com certeza ele já tinha se inscrito numa tarefa dessa. Acima de tudo, né, nós temos que ver também a questão do esforço, né? O André Luiz escreve 16 obras. Nós lemos aqui o Mecanismo da Mediunidade, que é um livro de informações várias, que é a 12ª obra. Quer dizer, o André Luiz, com o passar do tempo, pelo esforço dele, ele foi adquirindo conhecimentos e vontade. Isso que a Tereza está lendo, é o livro Obreiros da Vida Eterna, que é o 4º livro, ele está com esse comportamento. Ele vai ter um comportamento parecido depois também. Logo depois, mais adiante, em obras mais à frente, nós vamos ver comportamentos diferentes já do André Luiz, já com o esforço dele. Ele é bem aquele espírito, que é o exemplo para nós, né? Fazendo uma analogia, né? Acho que dá para a gente fazer uma analogia bem, um distante bem do outro, é Saulo se transformando em Paulo e, né, ganhando a coroa da vida. É o André Luiz no seu esforço, reconhecendo os seus erros, no seu esforço. Nós vamos ver no final do Nosso Lar, quando ele vai ver a ex-esposa de novo, né? Então, toda aquela luta interna que ele tem de se melhorar, né, através também do seu comportamento. Bom, ele já queria agora. Já queria agora. E ele vai querer, que nós vamos ler no próximo programa, ele não é bem que ele quer na enfermaria, não. Ele quer outra coisa. Ele vai querer mesmo a plaquinha dele de médico. Não é enfermaria, não. Ele quer pro umbral, não, né? Ele vai querer realmente uma plaquinha de médico. Mas nós vamos ver no próximo. Vai começar, talvez, no próximo capítulo. Graças a Deus conseguimos não acabar com o umbral, né? Mas terminar a leitura do capítulo O Umbral. Desejando a todos muita paz, que Deus abençoe a todos nós e os vossos lares. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação,
Tereza Cristina e Marco Antônio.